Bom, iniciando o segundo vídeo de sociologia. No vídeo da semana passada a gente falou sobre juízo de valor, falou que é sociologia, falamos de estereótipo e terminamos falando de senso comum fake news. Deixei uma pergunta para vocês para discutir a diferença entre fake news e pós-verdade. E queria iniciar fazendo uma abordagem sobre isso, porque acho importante eu retratar um pouquinho, que é um assunto muito corriqueiro. Fake news, que é algo que está muito circulando na sociedade, todo mundo sabe que ele está relacionado a uma notícia falsa. A gente tem que entender que há um limite entre o que você pode se expressar e o que você pode divulgar. Não confundam liberdade de expressão com poder divulgar notícias erradas, falsas, caluniosas. Existe hoje o inquérito que recai sobre importantes nomes da política brasileira, de investigação, uma CPI da fake news, de políticos que divulgam de forma intencional ofensas e notícias falsas para conseguir se beneficiar politicamente. Então, a fake news ela é crime, dependendo da forma como ela é feita, a pessoa paga por aquilo. Pós-verdade, ela é uma consequência da fake news, na verdade. Mas a pessoa que tem a pós-verdade, você não consegue nem questionar. A pessoa que está na fake news e que não percebe, você consegue mostrar para ela a fake news, ela consegue, por vezes, perceber e não divulgar aquilo. O problema é que boa parte das pessoas já não ligam se aquilo é falso ou não, se é fake ou não. O que importa para as pessoas é agradar a... aquilo que ela pensa. Aquilo que ela pensa vem antes da verdade. Então, se a notícia a agrada e a convém, seja religiosamente, politicamente, ideologicamente, aquilo se torna uma verdade para ela. Se os fatos são verdadeiramente reais, não importa. Então, a verdade é aquilo que ela quer que seja verdade. Daí fica completamente impossível de argumentar. Porque mesmo que você mostre, prove que tudo aquilo que ela está colocando não é real, aquilo não funciona. Se você coloca e prova que aquilo que determinadas pessoas falaram, que mostra vídeos, ela vai achar que sempre aquilo é uma conspiração, que aquilo está errado, porque o que importa mesmo é a verdade que ela colocou acima de tudo. A verdade é dela. E continuando a aula de hoje, começando, né, a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre socialização e representação social. Para falar de socialização, eu vou começar mostrando uma parte de um filme conhecidíssimo. Vou mostrar uns 2 minutos do filme, depois a gente discute um pouquinho sobre ele, ok? Cala a boca! Isso vai ficar apertado. Não é muito tempo. E a gente vive e morre pelo relógio, não é? Não vamos cometer o pecado de perder o controle do tempo. Eu sei. Eu sei. Eu sei onde conseguir mais 10 metros de corda. Mas eu não vou subir lá de novo. Bom, voltando, é um filme famoso, Náufrago. Boa parte de vocês deve ter visto. Quem não viu, veja. Mostra uma história de um cidadão que trabalhava nos Correios dos Estados Unidos que sofre um acidente de avião e cai numa ilha deserta. Eu mostrei pequenas partes. Ele fica 4 anos na ilha deserta e 2 pontos eu quero destacar. Primeiro, ele fica 4 anos na ilha deserta, ele tenta se matar, né? Eu quero que vocês reflitam.
caso vocês caíssem numa ilha deserta e conseguissem sobreviver na ilha deserta, mas não tivessem mais chance de voltar a conviver com ninguém, vocês prefeririam viver a vida inteira na ilha deserta ou preferiam tentar voltar, se arriscar no mar e ter grande chance de morrer? Tentam refletir. O que vocês prefeririam? Se manter no conforto de viver numa ilha deserta sozinho, agora sem contato com ninguém, ou vocês preferiam se arriscar? Chega um momento que ele pensa em se matar. E o segundo ponto que eu quero destacar é que ele usa uma bola que chega junto do acidente aéreo, que era junto dos Correios, a bola era da marca Wilson, e ele desenha a imagem na bola e começa a usar a bola como forma de comunicação. Onde que eu quero chegar? Existe uma frase dentro da sociologia dizendo que o ser humano não é uma ilha. O ponto fundamental que a gente começa o primeiro ano do ensino médio é discutindo a capacidade humana de viver sozinho. Por que ele usa uma bola para ele dialogar? Porque a primeira grande característica do ser humano é a necessidade do convívio social. Eu não vou discutir parte biológica porque não é a minha questão aqui. Necessidades naturais, comer, beber. Sociologicamente falando, a grande necessidade do ser humano é viver em sociedade, é conviver com os outros. Por isso que o ser humano não é uma ilha. Então, uma ilha é um pedaço de terra cercada de mar, sozinha, isolada. E ao não ser uma ilha, o ser humano não consegue viver sozinho. Por isso ele vai criar a bola e por isso ele vai se arriscar no mar. Depois de 4 anos não aguentando mais, ele tinha tentado uma vez, não consegue, ele cria uma estrutura mais avançada e vai para o mar, correndo todos os riscos possíveis, dos animais marinhos, das tempestades. Filme, dá certo, ele consegue ser achado e consegue voltar. Mas a chance de não dar certo é muito maior, mas ele prefere arriscar a chance de não dar certo do que viver sozinho. Porque a necessidade de viver em grupo é uma necessidade real do ser humano. Daí a gente pensa na estrutura do que a gente chama de socialização. Na sociologia a gente vai falar em socialização, é a nossa capacidade de viver em grupo. Essa capacidade de viver em grupo, ela se inicia desde a primeira infância, né? Essa primeira infância é quando a gente aprende a viver em grupo, e esse aprendizado da vida em grupo ele é feito primeiramente, por isso que a socialização primária é na família. E quando falamos primeiramente na família, significa que é a família que vai passar valores da sociedade. É a família que vai te ensinar regras e limites daquilo que pode e não pode. A gente precisa aprender como viver em grupo. Viver em grupo não é que as pessoas têm que satisfazer aquilo que eu desejo. Viver em grupo é você saber fazer aquilo que você deseja desde que não afete o outro, que respeite a harmonia social, que consiga viver em sociedade. Ninguém gosta de uma pessoa que quebra toda hora a regra. É insuportável viver com alguém que não respeite regras. E é insuportável viver com alguém que não saiba ouvir um não. Sabe aquela criança que vai no supermercado e não sabe ouvir um não? Isso tem falta de processo dessa socialização primária. Ou seja, desde muito cedo não conseguiram ensinar aquilo que é regra, aquilo que pode, aquilo que não pode. Não culpem a criança. Uma criança não nasce sabendo o que pode ou não pode. Ela tem que ser ensinada sobre aquilo que deve ou não deve. Quando eu falo em ensinar, eu não falo em bater. Completamente contra qualquer tipo de política de agressão à criança. Mas o papel da família, seja ela qual for, eu não vou entrar em princípios ainda polêmicos de família. O contexto familiar ele é o mais amplo possível, a sociologia defende o mais amplo possível, seja hétero, homo, poliamor, vovó, tia, só pai, só mãe, tanto faz. Mas a presença familiar, no sentido da socialização primária, ela é fundamental na organização. E a criança que tem a falta dessa estrutura bem feita da socialização primária, ela vai gerar problemas na sua sequência de organização da sociedade. Todos os jovens que eu enfrentei durante esses 11 anos dando aula, que deram dificuldade na sala de aula, são jovens que têm dificuldade na socialização primária. É a estrutura da família que gera esse comportamento de não saber conviver em sociedade. Os primeiros anos de vida são basicamente de socialização primária, né, dentro do contexto familiar que vai se aprender isso. Mas depois parte para o mundo e chegamos na socialização secundária. O segundo grande momento de se aprender valores da sociedade é na escola. Costumo dizer que perguntar em sala de aula qual que é a grande função da escola. E aí vem frases romantizadas, é conhecimento, é valorizar a educação. Até é, mas a primeira coisa que se aprende na escola é obedecer.
Você aprende a usar o seu uniforme, você aprende a entrar no horário, você aprende que você tem que ter o horário do lanche, você aprende que tem que enfrentar fila, você aprende que tem que levantar a mão para falar com a tia, tem que dar bom dia. Então você aprende a respeitar regras, aprende a obedecer, aprende a respeitar normas. É isso que se ensina primeiramente para qualquer tipo de criança que entra na escola. Por isso é socialização secundária. E a escola vai te ensinando valores da sociedade. Podemos discutir que valores são esses ensinados. Eu já tive muita queixa de aluno de valores propagados valorizando o machismo e assim por diante. Mas são valores da sociedade. E os atores sociais, professores, ou diretores, coordenadores, acabam repassando esses valores ensinados historicamente. Estamos aqui para desconstruir. Não precisamos reproduzir todos os valores da sociedade. Aliás, para quem teve aula comigo sabe que a minha intenção é sempre a desconstrução. Essa socialização ela nunca vai acabar. Nós temos o processo de socialização durante o decorrer de toda a nossa vida. Dentro da família e dentro da escola também, né? Mesmo os alunos aí do terceiro ano do ensino médio, que estão assistindo esse vídeo predominantemente, ainda passam por um processo de socialização. Você entra numa aula como essa, ou numa aula presencial, você sai diferente. É um processo que você vai se transformando, enxergando valores na sociedade, regras, princípios diferentes do que você entrou. Então, estamos em constante transformação. Sempre, né? Mas somos transformadores também. Podemos ser transformadores e modificar a estrutura da sociedade. Eu, como professor, estou em constante transformação e sou agente transformador, formador de opinião. E essa socialização vai acontecer em outros ambientes na sociedade, né? Por exemplo, para quem frequenta uma instituição religiosa, a socialização acontece dentro da igreja, com valores, com dogmas, com princípios, às vezes rígidos, às vezes menos rígidos. Tem gente que segue, tem gente que questiona, tem gente que tem abertura para questionar, tem gente que entra em grupo de jovens e se relaciona entre si. Todo esse processo é formador das nossas características. Vamos aprendendo a viver em sociedade nessa estrutura. Grupo de amigos também nos modifica muito. Quem passa na nossa vida, às vezes, passa de forma muito marcante. A gente sempre vai lembrar de pessoas que passaram na nossa vida e nos ajudaram a transformar. É bom que a gente lembre pelo lado positivo, né? Esperamos que não tenha ninguém que transforme pelo lado negativo. E esse aqui é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho transforma muito. Porque, por bem ou por mal, né? Ou a pessoa transforma mesmo porque ela passa a ter amadurecimento e respeita o mercado de trabalho, ou ela tem que se enquadrar nos princípios do mercado de trabalho, diferentemente do que ela agia, por exemplo, numa escola. Você vai ver um jovem que às vezes dá problema na escola, no trabalho ele é diferente. Não há opção. O mercado de trabalho exige posturas ou elimina a pessoa. O sistema educacional não pode eliminar. Eu sou a favor que não elimine. Acho que o lugar do jovem é na escola. Porém, no mercado de trabalho, ele vai ser obrigado a respeitar regras e conviver de acordo com os princípios do trabalho dele. Ele pode conversar, questionar, procurar direitos trabalhistas, mas tem que respeitar a organização, estrutura e hierárquica do trabalho, né? E aí são vários os fatores. Você pode casar, formar uma nova família, né? Você vai socializando e se modificando. Não se deixem achar que as coisas param com determinada idade. Sabe aquela pessoa com 40, 50 anos que acha que nunca mais vai mudar a opinião na vida dela? Como diria um filósofo, Mário Sérgio Cortella, há uma diferença entre velho e idoso. O velho é aquela que não se transforma nunca mais. Você pode ser velho com 18, 20, 30, 50 anos. Então a pessoa para no tempo e de lá não se modifica, ela só vai se deteriorando, como uma geladeira, por exemplo. O idoso é a idade. Ele chega à idade de idoso, ele está na terceira idade, mas ele pode se inovando, se modificando e se atualizando com o tempo. Por isso que eu gosto muito da profissão de professor, porque os jovens me fazem sempre me atualizar e não parar no tempo. E por fim, eu quero falar de representação social. Pensando no sentido da socialização, a gente convive com muita gente na nossa vida. E aí eu pus essa imagem de palco para a gente refletir que ao conviver, a gente tem que pensar se muitas vezes a gente não age de acordo com a situação que nos é apresentada. Eu costumo dizer, por exemplo, que se você for para uma festa, se for para um velório, se for para uma entrevista de emprego, você é a mesma pessoa, mas a sua forma de vestir, sua forma de se comportar e de falar é completamente diferente. Se você está assistindo uma aula que você não está se comportando, se sua mãe sentar do seu lado, o diretor entrar na sala, comportamento diferente. Por quê? Porque muitas vezes a gente age de acordo com a situação que nos é pedida.
Por isso que falamos que muitas vezes nós representamos como um ator no palco ou como uma atriz. E não estou falando de falsidade, estou falando de agir de acordo com aquilo que a sociedade nos pede. E muitas vezes nós representamos para nos beneficiar. Você vai numa entrevista de emprego, você vai tentar mostrar aquilo que é de melhor seu, porque você precisa daquilo. Você vai tentar mostrar suas principais qualidades. No encontro onde você quer um relacionamento, seu primeiro encontro, você vai mostrar tudo que você tem de melhor. Então, essa representação social é uma característica que a gente vai adquirindo de acordo com o convívio. A gente vai vivendo em sociedade e aprendendo a representar de acordo com o ambiente que a gente está. Certo? Essa aula para aqui. Na próxima aula eu falo sobre o surgimento da sociologia e sobre Augusto Comte, e eu cito os 3 clássicos da sociologia. Ok? Um abraço a todas e a todos.